Olá pessoal, você já me conhece, eu sou Sérgio Tarcha, sou advogado criminalista e milito há 40 anos na parte penal, né? E venho tentando trazer para vocês tudo que eu adquiri na prática dessa minha atividade. Hoje a gente vai abordar um assunto que chocou a nossa sociedade, que foi o homicídio covarde do lutador de jiu-jitsu, do campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Lo, que não era pessoa do meu conhecimento pessoal, mas eu tenho vários amigos e conhecidos que o tinham na conta de amigo. E todos nós, mesmo aqueles que nem tinham qualquer contato com ele, lamentamos profundamente o que aconteceu. Eu vou fazer uma abordagem hoje da legislação que rege a matéria, bem como a autorização, a legalidade do policial entrar armado ou não num estabelecimento comercial como uma balada. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, ativem o sininho e ao final comentem. Roda a vinheta. Enterrado agora há pouco em São Paulo, o campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Lo. Ele foi 8 vezes campeão mundial. Ele foi morto, na realidade, com um tiro na cabeça, durante uma discussão numa casa de shows na Zona Sul aqui de São Paulo. Vamos lá, meus amigos. Um policial civil, militar ou federal pode ou não entrar armado numa balada, num estabelecimento comercial, num local público, numa igreja, num clube, em qualquer local que seja de entidade pública ou privada? Eu entendo que sim. Eu entendo que se formos confrontar o artigo 144 da nossa Carta Magna, nossa Constituição Federal, com o artigo 6º do Estatuto do Desarmamento, nós vamos ver que sim, ele pode frequentar locais ainda que esteja de folga. No estado de São Paulo, por exemplo, o policial civil. O policial civil, senhores, é policial 24 horas, independente de estar ou não de plantão, independente de estar ou não de folga. Ele recebe inclusive uma coisa chamada RETP, que é o Regime Especial do Trabalho Policial, que costuma inclusive dobrar o valor do salário base. Então ele é policial 24 horas. Ele pode, diante de um fato, de um crime que ele estiver presenciando, se furtar de atuar naquele momento, alegando que está de folga? Não. Ele vai responder, inclusive, por prevaricação, caso se omita do seu dever de ofício de atuar. Então, o policial pode sim, consonante o diploma legal já exposto aqui, ou seja, o artigo 144 da Constituição Federal, em confronto com o artigo 6º do Estatuto do Desarmamento, ele pode sim, ainda que disciplinado pelo Estado através de portarias administrativas, ele pode sim entrar armado numa balada, que é o que aconteceu neste fatídico sábado, na madrugada de sábado para domingo, onde, ao que parece, houve um desentendimento entre um policial militar e o campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Lo. O que narrou, né, os amigos que estavam junto, que esse rapaz, que foi o atirador, teria ido em direção à mesa deles, mesmo sem conhecer, pegou a garrafa da bebida que eles estavam tomando, e aí todo mundo achou aquilo meio estranho. O Leandro achou que não sabia o que ele poderia fazer com a garrafa, deu uma queda de jiu-jitsu nele, que nós chamamos como baiana, dominou ele, colocou ele no chão, segurou ele, falou, acabou, parou. Esse rapaz teria saído alguns metros para trás, como se fosse dar uma volta num dos amigos. Nesse instante ele colocou a mão na frente, sacou um revólver, uma pistola, e direcionou um tiro na cabeça do Leandro. Ao que parece, eles se desentenderam, entraram numa luta corporal. O Leandro parece que o teria imobilizado, né? Eu não estava lá, mas a gente tem relatos de pessoas que estavam inclusive ao lado do que aconteceu. Sou amigo do delegado que está presidindo o inquérito, peguei algumas informações com ele, está com um brilhantismo habitual, está
presidindo o procedimento persecutório, né, ainda na fase inquisitorial, colhendo testemunhas, colhendo todas as provas admitidas em direito, né? Ao que parece haverá uma reconstituição em 3D, que é algo de sensacional na nossa produção de prova técnica, né? Ele está presidindo isso, né? O que eu aplaudo essa iniciativa, tudo com o SPEC de elucidar os fatos, o que realmente aconteceu naquela madrugada. O policial parece que foi imobilizado, mas após se livrar daquela situação, deu alguns passos, mirou e atirou um tiro fatal que atingiu a têmpora do campeão mundial. Isso causou uma comoção muito grande, várias pessoas estiveram na porta da delegacia, o policial se apresentou espontaneamente na corregedoria da Polícia Militar, foi levado até o distrito policial. De lá houve um clamor tão grande, um alvoroço tão grande, que o delegado sequer conseguiu ouvi-lo naquele sítio dos fatos, né? Ele teve que ouvi-lo lá no presídio da Polícia Militar, no Romão Gomes. O tenente Henrique Veloso está preso. Ele se entregou neste domingo à Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo e foi encaminhado para a delegacia, onde prestou o depoimento. Foi hostilizado na chegada. Teve a prisão temporária decretada e foi transferido ao presídio militar Romão Gomes. E lá ele apresentou a versão dele, obviamente vai ser respeitado o princípio da ampla defesa, deverá ser muito bem representado por um advogado criminalista que vai tentar pôr a tese dele, né? Eu não sei até onde isso é verdade, não é verossímil ou não, mas eu ouvi em alguns jornais televisivos que haverá de ser explorada a tese da legítima defesa. No interrogatório ele ficou calado de primeiro ao último momento. Não se manifestou por orientação dos seus defensores. Então, o que nós sabemos é o que as testemunhas já falaram a respeito. Foi aquele problema da garrafa. Eu, pessoalmente, acho difícil uma tese dessa ser acolhida na dinâmica dos acontecimentos, para não dizer impossível, né? Mas eu não sou o advogado que vai atuar no caso pelo tenente e tenho certeza que algum colega meu, profissional da área, o fará com maestria. Mas o caso é, quais as penas em que o militar está sujeito, né? É ser disso que ele vai ser julgado pela justiça comum. Tivemos uma alteração recente de que mesmo os crimes praticados, ainda que em serviço por policiais militares, serão julgados pela justiça comum, pelo que eu entendo que o policial militar vai a júri. A imputação inicial é de homicídio qualificado pelo motivo fútil. Lembrando que o homicídio qualificado tem as penas, a pena abstrata vai de 12 a 30 anos de reclusão, meus amigos, né? Sem prejuízo das sanções administrativas que serão presididas pela gloriosa Polícia Militar, que haverá de julgar, né, em um procedimento administrativo, qual a pena que vai aplicar, se for o caso, ao policial em Testilha. Mas criminalmente eu entendo que, ainda que com rigor e o brilhantismo da defesa que deve vir, a pena que eu imagino, que eu elocubro, que eu suponho, será compreendida entre 12 e 30 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. O policial poderia estar ali armado, ele poderia ter entrado ali portando uma arma de fogo, ainda que estivesse de folga, e a minha opinião, com todo respeito à interpretação em contrário, e sempre enfatizo que o direito, senhores, é uma ciência inexata. Ela admite, sim, ainda que sob o rigor da lei, interpretações distintas e desiguais. Eu, na minha humilde interpretação, acho que poderia estar, sim, até sob pena de desobediência. Se o policial chegar numa balada, se identificar, estiver armado e o segurança privado quiser impedi-lo, é caso até de desobediência. Existem até alguns tutoriais que indicam o que o policial deve fazer, até levar o caso à presença de uma autoridade de plantão, que, se entender cabível, vai lavrar um termo circunstanciado da prática do artigo 330 do nosso Código Penal,
ou seja, desobediência. Então ele pode sim entrar armado na balada. Algumas seguranças privadas, alguns estados disciplinam essa entrada. Entre eles, tem que registrar qual a arma que tá portando. Alguns tiram foto até de quem está trazendo a arma, o policial. Inclusive, eu vi o relato de um dos chefes da segurança dizendo que eles se sentem intimidados. Como que ele vai abordar ele? Como que ele vai solicitar que um policial devolva a sua arma, deixe num armário, se a própria lei o faculta? Né? Ele se sente intimidado até de abordar. Se houver uma confusão, ao que parece lá, nessa fatídica noite, haviam 6 policiais armados naquele show. E como foi registrado essa entrada? Ao que parece, daí veio a identificação formal de quem atirou, né? Do policial militar que atirou, dessa prévia identificação da arma e seu portador. E aí ele, na verdade, foi decretada a sua prisão temporária, ele espontaneamente se apresentou, hoje se encontra recolhido à disposição da justiça. Mas o fato é que a grande celeuma criada nesse contexto é que, se não tivesse armado, não tinha acontecido essa tragédia. Então acho que é o momento de estudarmos esse diploma legal e regulamentarmos de uma maneira mais incisiva, mais decisiva, se pode ou não entrar. Porque a pessoa lá dentro vai ingerir substância etílica, vai comprometer a sua capacidade psíquica e ele vai estar com uma arma na cintura. Como a gente pode garantir que um policial, seja civil, militar, federal, rodoviário federal, qualquer que seja das esferas das nossas forças de segurança, como você pode garantir que um camarada está armado numa balada, ele começa a tinguar, começa a beber? Como você pode garantir que ao sair das suas condições normais, sem um comprometimento psíquico, psicológico, que a substância etílica causa, ele vai poder responder pelos seus atos, ele vai poder saber, entender o caráter criminoso, absurdamente trágico, né, de uma consequência do que aconteceu no sábado, senhores. É necessário ou não disciplinarmos essa situação com um pouco mais de rigor, porque se de um lado o policial tem que estar armado, porque se acontece uma confusão ali, como que ele vai combater um crime lá dentro se ele estiver desarmado? Que é o que argumentam aqueles que são favoráveis ao policial estar armado num estabelecimento público ou privado onde esteja acontecendo uma festa, um evento ou algo congênere. De outra banda, como se pode garantir se ele estiver ali de folga, entre amigos, ingerindo bebida alcoólica? Quem vai garantir que ele não vai beber, vai ficar louco e vai sair dando tiro? Ou seja, se pudermos disciplinar com mais rigor, com mais minúcias, com menos entrelinhas, que possa dar menos interpretação extensiva ao caso em Testilha, eu acho que a gente vai conseguir evitar outras tragédias como essa que vitimou o nosso campeão mundial, campeão por 8 vezes, entendeu? Uma pessoa extremamente querida, estimada por todos, mas todos aqueles que tinham de amigo em comum choraram a sua morte como aquele que perde o mais querido dos seus entes. Pelo que, senhores, eu vou sugerir que isso seja melhor disciplinado, que o nosso Poder Legislativo cuide disso com mais rigor, para que a gente possa evitar que tragédias desta monta, desta natureza, possam ser evitadas. E além desse pedido, eu agradeço a atenção de sempre. Mais uma vez espero que curtam, ativem o sininho, compartilhem, comentem e, se possível, se inscrevam no nosso canal, que está aí embaixo descrito. Muito obrigado pela atenção, um abraço do Sérgio Tacha.